Eu convidei há pouco os irmãos a abrirem a Bíblia em Josué, capítulo 7. E por que nós podemos e devemos abrir a Bíblia e ler Josué, capítulo 7? Antes de lermos alguns versículos do capítulo 7, eu queria citar Jesus. Numa conversa com líderes judeus, líderes religiosos, pessoas de fé, os discípulos a ouvir, ele citando o Velho Testamento, citando os livros da lei, os livros históricos, a quem ele chamava, ou ao que ele chamava Escritura, ou as Escrituras. Josué faz parte daquilo que Jesus chamou e considera, e sempre considerou de Escrituras. E ele disse assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Porque ler Josué, que faz parte das Escrituras, o Velho Testamento, porquê ler as Escrituras? Nós acreditamos que ler Josué, ler as Escrituras, é pensar sobre o mais importante, que é a vida eterna, a esperança que nós temos de viver para sempre com o Senhor, a vida eterna com Deus, a vida que não acaba por anos, 10 mil anos, por milhões de anos que estão diante de nós. São as Escrituras que nos falam daquele que nos dá acesso à vida eterna com Deus, que é Jesus. Essa é a nossa convicção. A Bíblia testifica, dá testemunho, apresenta Jesus, fala de Jesus. Josué fala acerca de Jesus, aponta para Jesus. E o autor aos Hebreus, quem escreveu a carta aos Hebreus, menciona Josué e liga-o com Jesus. É a Bíblia que faz isso, é Deus que inspira este texto sagrado, e no capítulo 13 e 4, falando do descanso, mostra como Josué é importante para entendermos Cristo, e o descanso em Cristo, e a vida eterna em Jesus. Por isso, Josué testifica de Jesus. Josué é a Escritura. E é na Escritura que encontramos, ou nas Escrituras, é na Bíblia Sagrada que encontramos informações acerca do caminho para o céu, para a vida eterna. Por isso, o assunto é tão relevante, é tão importante. E sério, como nós já mencionamos, o versículo 1, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. E por isso a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. A prevaricação, que é sinónimo de infidelidade, violação das instruções do Senhor, desobediência, como outras versões traduzem este verbo, é um assunto muito sério. E é com seriedade que nós queremos tratar este assunto. O assunto do pecado, o assunto da desobediência, da prevaricação, de sermos infiéis, de violarmos instruções do Senhor, de sermos desobedientes ao Senhor. Nós também precisamos lidar com seriedade. Nós prevaricamos, nós pecamos, nós falhamos. Nenhum de nós merece estar vivo ou ter qualquer coisa que considere boa. Se isto é bom, eu não mereço. Se eu considero bom, se isto me faz bem, eu não mereço. É pela graça. É isso que nós aprendemos ao ler a Bíblia. Desde que entrou o pecado no mundo, Deus tinha legitimidade, razão, a sua justiça para destruir a vida do ser humano. E nunca mais dar nenhuma hipótese, nenhuma oportunidade. É a misericórdia. Nós aprendemos com Deus que Ele é paciente, Ele é misericordioso, Ele é longânimo. Ele espera até que o ser humano, até que nós reconheçamos a nossa culpa, que tenhamos consciência do nosso pecado, da nossa infidelidade. Ele é paciente. Ele vai dando sinais, Ele vai mostrando o seu amor, a sua bondade. E nós não merecemos nada de bom. Nós não temos mérito nenhum. E é com seriedade, portanto, que nós queremos tratar este assunto do pecado. Semana passada, o irmão Edvânio, pastor também, ele teve a oportunidade de estar aqui conosco e de nos ler a palavra de Deus baseada em Atos, capítulo 20, e essa instrução, essa conversa que Paulo teve com
crentes, com líderes da igreja de Éfeso. É um texto importante e, a certa altura, o nosso irmão Edvânio, ele disse, citando um outro pastor lá do Brasil, ele fez uma menção a igrejas rasas, que possuem púlpitos fracos, que usam ou gastam o tempo oferecendo jargões e clichês, frases feitas. Usam essas técnicas como forma de disfarçar a falta de conteúdo bíblico nas suas pregações. Depois ele disse, quando te acostumas com pregações sobre arrependimento, sobre doutrinas da graça, sobre regeneração, pecado, salvação, literalmente estou a citar o que o irmão Edvânio disse. Ele mencionou estas coisas todas que eu acabei de repetir. Quando te habituas a ouvir pregações sobre estes temas, no fundo, coisas bíblicas, assuntos bíblicos, já não consegues mais ouvir coisas como tu vais vencer, tu és filho do rei, tu és cabeça e não cauda. Olha para o irmão que está ao teu lado e diz, vai dar tudo certo, tu vais prosperar. Já não aguentas mais ouvir estas coisas. E eu concordei e concordo com esta afirmação. Eu tenho sido exposto a pregações assim já há alguns anos e já estive em ambientes e já fui convidado a participar de reuniões onde eu assisti isso e aquilo começou a me incomodar. Este tipo de conversa, de discurso, este convite para eu olhar para o meu irmão ao lado e afirmar o sucesso dele, a prosperidade dele. Eu já fui convidado em salas semelhantes a esta para fazer isso. Eu sei dessa realidade, eu conheço a realidade eclesiástica no nosso país e nas vezes que eu visitei o Brasil também já tive a oportunidade de visitar igrejas assim, consideradas rasas. Mas eu, ao considerar e ao assumir esse compromisso com uma abordagem séria da vida na perspectiva bíblica, lembrando que, e aplicando isto a uma outra área, que nós temos lutado no nosso meio evangélico, cristão, eclesiástico, e eu apliquei e reescrevi a frase com um outro assunto. Quando te acostumas com a abordagem séria sobre sofrimento, esperança, pecado, arrependimento, perdão, mudança, semelhança a Cristo, isto é, com o aconselhamento bíblico, porque estes temas são tratados pelo aconselhamento bíblico, que está cada vez mais organizado e ao serviço das igrejas locais. Quando tu te habituas a uma abordagem séria sobre estes tópicos, estes assuntos, já não consegues mais ouvir coisas como melhorar a tua autoestima, amar mais a ti mesmo, trauma de infância, pensamento positivo, transtorno de personalidade, desequilíbrio químico. Já não aguentas mais ouvir isto. Quando nós começamos a ter contacto com essa abordagem séria do sofrimento humano, dos problemas humanos, nós já não temos condições de suportar essa linguagem que vem da psicologia. Nós não somos adeptos da psicologia. Nós não defendemos psicólogos, nós não defendemos esta abordagem. O nosso compromisso é com uma abordagem séria da vida na perspectiva bíblica. Nós usamos e queremos encontrar na Bíblia nomenclatura, palavras, ideias, conceitos, princípios para tratar o sofrimento. Por que há sofrimento no nosso meio? Por que eu estou a sofrer? Por que eu causei sofrimento? Por que há maldade na terra? E é com a Bíblia que nós vamos procurar tratar esse assunto. Especialmente quando há prevaricação, quando há pecado. É com a Bíblia que nós vamos tratar. A nossa razão de existir como igreja é exaltar Jesus, sendo transformados à luz do seu ensino através dos profetas e apóstolos. Foram eles que ensinaram acerca de Jesus. Josué apontou para Jesus, testificou de Jesus. Nós, ao lermos este capítulo, que fala sobre a ira de Deus, falando sobre a seriedade com que Deus trata o pecado,
Nós somos instruídos por historiadores e profetas bíblicos, pelos apóstolos, discípulos de Jesus, com o objetivo de sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo. A igreja serve para nós cultuarmos Jesus, lembrarmos o ensino de Jesus, para sermos transformados à imagem dele. Ele é o padrão, ele é a referência, é a ele que queremos imitar. É deixar que a nossa personalidade, que a nossa essência seja tocada e transformada pelo Evangelho, pela descrição de quem é Jesus, para sermos corrigidos assim e mais semelhantes a Ele. Nós podemos perguntar, mas a psicologia funciona? E a resposta é sim, funciona. Para algumas pessoas, para alguns indivíduos, funciona a psicologia sim. Assim como funciona a cartomancia, a adivinhação, o horóscopo, o budismo funciona, o espiritismo, a umbanda, candomblé, quimbanda, funciona para algumas pessoas. Não sei se já ouviram estes nomes, mas alguns deles acredito que conhecem e funciona. Nós podemos ouvir testemunhos de pessoas que dizem que foram ajudadas e continuam a ser adeptos e membros de grupos que praticam algumas destas artes, ciências, como alguns querem chamar, algumas destas expressões de fé. Contudo, nós, aqui reunidos, esta igreja, afirma crer nas Escrituras. Nós acreditamos que a Bíblia é a verdade. E se a Bíblia é a verdade, o que ela afirma sobre sofrimento, sobre pecado, sobre vida, vida eterna, para nós é a verdade. E qualquer coisa que contraria o que a Bíblia diz, para nós é mentira, é falso, é maldade. Nós não tratamos como bom e como verdadeiro, o que contraria o que a Bíblia diz. Portanto, nós temos a palavra de Deus em alta consideração. Para nós, a Bíblia é a referência do que é certo e errado. A Bíblia é essa vara de medir, é o padrão, é o cânone para nós medirmos todas as coisas. É por isso que nós examinamos as Escrituras. Fazemos esse exame. Nós queremos entender cada palavra, queremos entender cada história, cada narrativa, qual é a intenção de Deus usando aquele autor, naquele contexto, o que é que ele quis fazer. Então, isso exige exame da nossa parte. Aquela imagem de usar uma lupa, ir ao pormenor, perceber exatamente o que é que o texto está a dizer, o que é que Deus nos fala. Nós, como Igreja Bíblica, acreditamos, e esse nome não foi um nome escolhido assim de repente, houve reflexão, houve intencionalidade. Escolher esse nome, nós queremos ser governados pela Bíblia, porque entendemos que ser governados pela Bíblia é sinónimo de sermos governados por Deus, porque esta é a palavra de Deus, é Deus a falar connosco. Voltando então ao texto de Josué, prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. E menciona aí quem foi o prevaricador, foi Acã e a sua família esteve envolvida. Há aí uma referência à sua tribo, à sua descendência. E no final do texto, para quem conhece a história, sabe que a esposa, os filhos, o seu património também foi afetado por este pecado. A ira do Senhor acendeu-se contra os filhos de Israel. E igrejas rasas, igrejas que não são sérias, evitam este assunto, que nós não estamos a evitar. Este versículo fala de Deus zangado, de Deus irado, Deus furioso. E o Novo Testamento faz esta pergunta em Romanos 3. Se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? É uma pergunta que precisamos fazer. Se Deus está a disciplinar o seu povo, que Ele ama, mas se Ele está a ser duro com o seu povo, tão duro como nós vemos nesta narrativa, nesta história, a pergunta é, será que Ele está a ser injusto?
por demonstrar essa ira e por ser tão duro com o seu povo? Romanos 3, versículo 5, uma pergunta muito importante para conhecermos Deus e conhecermos também a nós, porque a lei expõe a nossa injustiça, a nossa prevaricação. O Senhor havia deixado claro que os filhos de Israel não poderiam ficar com nenhuma das coisas condenadas. Então, se nós formos ao capítulo 6, versículos 18 e 19, Deus deu essa instrução bem clara a Josué, e Josué foi claro em ensinar o povo. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. O Senhor foi claro, Deus deu uma instrução clara, assim como tinha dado uma instrução clara a Adão e a Eva. Foi claro. E há tanta coisa clara, perceptível, tão fácil de entender na Bíblia. É tão claro para nós entendermos a vontade de Deus em tantas áreas. Então fica esta referência da clareza com que Deus instruiu o povo. Contudo, houve infidelidade e por isso a ira do Senhor se acendeu contra eles. E a narrativa informa que Josué agiu de acordo com o conselho dos espias e não menciona a consulta ao Senhor ou a espera pela sua direção. Havia uma tarefa, havia algo para fazer, era conquistar a próxima cidade. Jericó já tinha sido conquistada, agora o próximo passo era conquistar Ai. E mesmo havendo algo muito grave a acontecer no meio do povo, Josué não se apercebeu. E o texto não informa de uma consulta que Josué tenha feito ao Senhor, que ele tenha orado, que tenha buscado a Deus acerca da vitória, ou da conquista, ou da luta contra Ai. Eles sabiam que iriam vencer, porque Deus já tinha prometido que iria dar vitória. Mas houve um problema e o texto não nos informa que Josué tenha buscado o conselho do Senhor. E ele seguiu sim o conselho dos espias. Está aí no versículo 2, ele enviou os espias e eles voltaram e disseram a Josué, versículo 3, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigues ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. É possível que Josué tenha sido demasiado precipitado no seu ataque a Ai. O texto não afirma isso também, que tenha havido precipitação, mas o que nós depreendemos ao ler o texto, a narrativa, é que ele não esperou pela direção do Senhor. Além disso, ele agiu com base nas sugestões dos espias, não numa orientação de Deus clara, como Deus tinha dado uma orientação clara em relação a Jericó. E mais tarde, Deus rejeitou o plano dado pelos espias. Então, confiram o capítulo 8, versículo 1. Nós já lemos o versículo 3, quando os espias dizem a Josué, não suba todo o povo, subam apenas 2 ou 3 mil homens. E Josué 8, versículo 1, o que é que o Senhor diz a Josué? Toma contigo todo o povo de guerra, toda a gente de guerra, todos, é para levar toda a gente. Então o Senhor não concordou com o conselho dos espias. Fica, portanto, evidente o excesso de confiança por parte do povo após a vitória sobre Jericó, considerando a cidade de Ai como é pouca coisa. Aquela vitória em Jericó tinha dado ao povo de Israel uma confiança e agora, aparentemente, eles estavam com um excesso de confiança. Depois daquela grande vitória em Jericó, certamente, Ai, como uma cidade menor, vai ser muito mais fácil de vencer. Mas a derrota foi pesada. Autoconfiança, dependência da sabedoria humana, impaciência, falta de oração e também um pecado secreto estiveram na base da derrota de Israel em Ai. Uma derrota bem pesada, que pesou no coração do povo. Diz o texto que o coração do povo se derreteu. Aquele sentimento que havia inundado o coração dos inimigos agora enchia o coração do povo de Deus. O pecado provocou esse desânimo e Josué pensou até em retroceder. Versículo 7 diz, Senhor,
Porque fizeste este povo passar o Jordão? Porque que nos fizeste andar para a frente? Tomara nos contentáramos ficar de além do Jordão, voltar atrás, ficar onde já estivemos. Parece que há aqui até um desejo de retroceder, de andar para trás. Contudo, a maior preocupação de Josué estava relacionada com o Senhor, com o seu nome e com a sua glória. Vejam o versículo 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. E então, que farás ao teu grande nome? Porque o nome de Israel está associado ao nome do Senhor, ao nome de Deus. São os crentes, são os filhos do Senhor. Logo, se a fama de Israel fica afetada, logo a fama do Senhor também. O nome do Senhor, a honra do Senhor fica manchada, fica afetada. Diante do quebrantamento e da piedade de Josué, Josué reconhecendo que havia culpa, que havia pecado no meio do povo, e essa tristeza, esse quebrantamento, essa oração sentida e essa preocupação com o Senhor, com o nome, isso é piedade, preocupar-se com Deus, pensar em Deus, pensar no nome de Deus, isso é um sinónimo, uma evidência de piedade, de devoção ao Senhor. Então, diante dessa atitude de Josué, o Senhor fala com ele para o confrontar e para o instruir. E o confronto vem no versículo 10. O Senhor diz a Josué: levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? O Senhor confronta. Porquê? Porquê essa tristeza? Porquê essa inatividade? Porquê estar aí prostrado? Versículo 11, a informação: Israel pecou, violaram a minha aliança. Versículo 13, dispõe-te, tens que trabalhar, tens que fazer o teu trabalho. Dispõe-te, santifica o povo, fala com eles e diz-lhes: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor. O próprio Deus, cujo olhar alcança as extremidades da terra e que vê tudo o que há debaixo dos céus, como nós lemos, somos informados por Jó, versículo 24 do capítulo 28, mas também por Jeremias. Esse olhar de Deus que revela o pecado encoberto, esse olhar de Deus que perscruta até as extremidades da terra, vê tudo o que há debaixo dos céus. Ninguém se pode ocultar diante do Senhor, ninguém pode esconder nada de Deus. É isso que a Bíblia informa, é isso que a Bíblia nos diz. E estes dois versículos são bem claros a afirmar isso. Jó 28, 24, Jeremias 23, 24. Então Deus revela o pecado encoberto e ordena a santificação do seu povo. Acã, portanto, foi exposto. O que ele tinha feito ficou às claras, porque Deus revelou, Deus mostrou. Deus descreveu aquilo que aconteceu e o próprio Acã confessou. Pecado este que, na descrição de Acã, segue o mesmo padrão do pecado original. Vejam aí o versículo 21. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Quando nós lemos Gênesis capítulo 3, versículo 6, e o relato da queda do homem, Deus tinha sido clara acerca da informação sobre as árvores, sobre qual não comer, mas é precisamente aquilo que acontece com Eva e com Adão. A explicação que ela dá acerca da desobediência e do pecado, versículo 6 diz: vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Ver, cobiçar, desejar e tomar. Esta mesma sequência, o mesmo padrão de pecado. E por meio então do seu povo, Deus, que é chamado na Bíblia de fogo consumidor,
Êxodo 24, 17 e Hebreus 12, 29 usa esta expressão para descrever Deus, o Deus da Bíblia, o Senhor, fogo consumidor. Então, por meio do seu povo, Deus julgou e condenou Acã, apagando assim com justiça o furor da sua ira. Deus estava zangado com Acã e por isso zangado com Israel e através do povo, instruindo o povo, ele executou, exerceu justiça e a sua ira foi então apagada, foi aplacada. Lembrando então de novo de Romanos 3, versículo 5. Se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? A resposta é não. Deus não é injusto. Ele sabe muito bem o que está a acontecer em cada canto da terra. Ele vê cada coração, Ele conhece cada mente, Ele conhece cada comportamento. Portanto, por meio do seu povo, Deus age. E vamos ver no Novo Testamento um exemplo da ação de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios 13. O versículo 2. Já o disse anteriormente, diz Paulo à igreja em Corinto, uma carta difícil, um assunto difícil, vários assuntos difíceis que Paulo trata com a igreja. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais, que se outra vez for, não os pouparei. Houve prevaricação no meio do povo de Corinto. Houve pecado. E Paulo fez presencialmente e agora estava a fazer por escrito. E esta carta deveria ser lida por todos na igreja. E esta carta está a ser lida por todas as igrejas, que são verdadeiramente igreja. Então, há esta instrução apostólica, há este exemplo de como lidar com a prevaricação, como lidar com o pecado. E não se deve poupar quem peca. Não se deve ter pena de quem transgride e quem prevarica, quem é infiel. Paulo, um exemplo para nós de alguém que imitou Jesus, não poupou os seus irmãos, por quem se sacrificou, a quem amou, quem chama de como filhos. Ele não poupou nenhum dos seus irmãos de Corinto. E a parte significativa aqui, no versículo 13, diz, posto que buscais prova de que em mim Cristo fala. Em mim, diz Paulo, como apóstolo, como crente, Cristo fala. Cristo fala por meio dos apóstolos. Assim como foi por meio do seu povo que Deus executou justiça, juízo, o povo de Israel, foi por meio de Israel, também é por meio da igreja, é por meio dos apóstolos, é por meio dos discípulos, é por meio dos crentes que Cristo fala. À medida em que os crentes repetem o que Deus diz. Israel só falou e só exerceu a justiça de Deus porque foi instruído por Deus para fazer o que Deus queria. E Paulo falou com a igreja de Corinto porque ouviu Cristo falar com ele. Porque Deus falou com ele e o que ele disse, a correção que ele deu aos coríntios é baseada no que ele ouviu do Senhor. É isso que ele está a dizer no versículo 3. Cristo fala através de mim. Por mim, Jesus está a falar convosco. E ele não é fraco para convosco. Antes, ele é poderoso em vós. Versículo 4. Porque de facto foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. E aqui tem muita instrução para nós como igreja. O que é ser igreja, o que é ser cristão? É reconhecer a nossa fraqueza. Reconhecer que se de alguma forma estamos vivos e se de alguma forma nós temos alguma força, alguma capacidade, essa força, essa capacidade vem de Deus. É Ele que é forte. É Ele que dá vida. E é Ele que nos quer usar na vida uns dos outros. Esta ideia de viver com Ele para os outros. Não é viver para os nossos interesses, não é para satisfazer os nossos desejos e as nossas necessidades.
individuais, nossas necessidades intelectuais, é para servir os outros. Versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Então, esta primeira parte do versículo, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Se realmente têm um compromisso com o povo do Senhor. Se realmente têm um compromisso com Jesus. A fé é evidenciada por comportamentos, por obras, por decisões, por atitudes. Examinai-vos a vós mesmos. Desafia Paulo, instrui Paulo, os crentes de Corinto, e nós sentimos-nos também desafiados por este texto. Um confronto sério, a perguntar, será que vocês são mesmo de Jesus? Será que Jesus está mesmo a agir em vós? Será que a palavra dele está a fazer algum efeito na vossa vida? As instruções que ele dá. Versículo 7. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, mas para que simplesmente, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. E esta é a ação da igreja. Dar instruções para que as pessoas não façam maldade, não errem, não façam aquilo que desagrada a Deus. Esta é a ideia de ter ministério eclesiástico, de estar envolvido com a igreja, com a oração, com o ensino, com o aconselhamento. Qual é a atividade da igreja? A atividade da igreja é trazer a palavra de Deus, trazer a instrução de Deus, o ensino de Deus, para que não haja nenhum mal entre nós, para que não se faça mal, para que nós não pratiquemos o mal, não prevariquemos, não sejamos infiéis. E não é apenas na aparência que temos que ser aprovados, mas é na essência. E a essência é fazer o bem, é praticar o que é certo. A essência é fazer o que é correto, aquilo que agrada ao Senhor. Versículo 8. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. A verdade vai prevalecer. Deus vê, Deus conhece os corações, Ele vai trazer à tona, Ele vai indicar se há erro, se há prevaricação, se há infidelidade, se alguém está a tentar encobrir algum erro. Nós não podemos nada contra a verdade. A verdade sempre vai ser exposta, porque Deus é um Deus da verdade. Deus é o Deus justo e Ele vai trazer a verdade à tona. Sempre fará isso. Versículo 9, a parte final, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. É isto que a igreja quer, é isto que a igreja deve desejar, é isto que o povo de Deus quer, que haja aperfeiçoamento, que haja edificação, que haja crescimento, que se pare de fazer o que é errado e que se comece a fazer o que é certo, a fazer o bem. Versículo 10. Paulo bem consciente que tinha autoridade, uma autoridade que veio do Senhor, mas para edificar e não para destruir. A autoridade da igreja e a autoridade da Bíblia deve ser usada desta forma, para edificar. Não é para queimar e para lançar na fogueira e para apedrejar, não é para destruir. A autoridade é para edificar, para construir um povo temente a Deus, um povo sólido, que os filhos aprendam, para que vejam e aprendam como Deus é sério, como Deus é justo, e que o povo seja edificado e seja alicerçado no caráter de Deus. E é assim que se constrói, na rocha. É assim que há edificação, com base na autoridade do Senhor. Versículo 11, portanto, diz: aperfeiçoai-vos uns aos outros, consolai-vos uns aos outros, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. É assim que temos Deus no nosso meio. Quando queremos andar juntos, pensar da mesma forma. E quem é que dita a forma de pensar? É Jesus. Não é um ou outro irmão, é Jesus. E esse irmão só é útil se ele tiver comunhão com Jesus e estiver a estudar a palavra de Jesus e citar Jesus, ou os apóstolos, ou os profetas de Jesus.
É só assim que somos úteis na vida uns dos outros. É só assim que nós nos aperfeiçoamos, citando a Bíblia. Não a psicologia, não a filosofia, não a literatura, não poemas, não filmes, não livros seculares, não é as notícias que qualquer jornal ou canal nos veicule. Se queremos edificação, se queremos aperfeiçoamento, se queremos saber o que é bom, nós temos que ler a Bíblia. Temos que a citar. Essa é a nossa convicção, essa é a nossa identidade. Foi isso que nós decidimos ser como igreja, porque acreditamos que fomos chamados para isto. Foi Deus que nos chamou. Esta convicção, esta consciência de que somos de Jesus. Ele comprou-nos, Ele chamou-nos, Ele despertou-nos para fazermos isto. Nos aperfeiçoarmos uns aos outros com palavras de consolo, mas quando é preciso, de confronto também, como vemos neste capítulo. Paulo a dizer àqueles que ele achava e tratava como irmão, mas será que é mesmo irmão? Será que está mesmo em Cristo? Será que alguma vez se converteu verdadeiramente? Ele faz isso neste capítulo. E, portanto, nós não ficaremos surpresos se isso acontecer no nosso meio. Que haja essa questão, que haja essa pergunta, esse confronto. Será que já te converteste mesmo? Será que Jesus está mesmo a habitar em ti? Será que já percebeste o valor de Jesus? Para viver em paz uns com os outros, para experimentar esse amor de Deus, nós precisamos ter esse mesmo parecer acerca destes assuntos. A autoridade da Bíblia, a autoridade e a suficiência das Escrituras. Saber que Deus fala hoje e fala por meio de nós quando lemos a Bíblia. Fala através dos nossos irmãos quando eles nos citam a autoridade de Cristo, a pessoa de Cristo, o exemplo de Cristo. É assim que nós vamos crescer em paz e nos vamos aperfeiçoar. Então, à luz deste relato, um relato de uma calamidade que aconteceu com Acã e com a sua família, e sobre o final dessa história, eu espero poder conversar com os irmãos, talvez ainda hoje, no tempo de comunhão, mas mais na quarta-feira. Mas à luz deste relato, desta calamidade, renovemos o compromisso de confiar em Deus e não nos conselhos humanos. Sejamos pacientes para buscar em oração e esperar com fé a orientação do Senhor para as nossas decisões. O texto não mostra que Israel foi paciente, que Josué foi paciente para ouvir de Deus a instrução acerca de Ai, da conquista de Ai. Então, podemos aprender com esta história. Há certas decisões que nós fazemos, mas se há prevaricação, se há infidelidade, se há pecado oculto, não confessado, Deus pode trazer calamidade no nosso meio. Fujamos, portanto, do pecado. E essa expressão está no Novo Testamento, 1 Coríntios 6,18, fugir da impureza, e 1 Coríntios 10,14, fugir da imoralidade, pois o pecado traz calamidade sobre a nossa vida. É por isso que nós precisamos nos aconselhar uns aos outros, nos confrontar, falar da seriedade, da gravidade do pecado. O pecado é uma coisa séria, é uma coisa grave. E esta história mexeu tanto comigo, já li várias vezes, mas houve uma época da minha vida ministerial, no início do ministério pastoral, em que eu usei este texto, de uma forma ainda muito material, muito materialista, muito, vamos dizer, ritualista ou sacramental. E é uma tendência da fé, uma tendência da religião, daqueles que querem ter um relacionamento com Deus, tratar a fé e a vida espiritual com objetos, com objetos sagrados, água benta, transubstanciação. Sabem o que é quando se atribui ou quando se acredita que o pão realmente é o corpo de Cristo, que o sangue está ali no vinho, é verdade que aquilo se transforma, então são objetos sagrados, tornam-se coisas sagradas. Determinados lugares, um monte
um edifício, uma tenda, o tabernáculo, o templo, o altar, o batistério. Eu conheci igrejas que as crianças, e ninguém podia, na verdade, subir para o lugar, andar por cima do batistério, o altar da igreja batista, igreja dita reformada. Eu presenciei isso, esse tipo de, o pão da ceia, nenhuma criança, ou nenhum que não tivesse sido batizado, podia tocar naquele pão, no meio dito reformado, no meio dito conservador bíblico. Então, essa é uma tendência que eu tive e que eu não posso dizer que perdi completamente, mas estou a querer corrigir no meu coração. E já lidei com este texto de uma forma, posso dizer, imatura, achando que se um objeto me faz pecar, eu devo destruir esse objeto, queimá-lo, apedrejá-lo, enterrá-lo. Eu já lidei com a vida espiritual dessa forma, literalmente. Este objeto fez-me pecar, eu vou parti-lo, vou rebentá-lo. Eu vou queimá-lo, vou esmiuçá-lo. Mas eu tenho e espero que a nossa igreja esteja a amadurecer e que haja um aprendizado e que lembremos do que Jesus ensinou. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A fé é algo que não se vê, não tem a ver com objetos, não tem a ver com água, não tem a ver com pão nem com vinho, não tem a ver com casas. É claro que a fé se expressa usando objetos, comendo o pão, bebendo o cálice, o vinho. Nós estamos a exercer, a viver a nossa fé, fazendo o batismo nas águas. Nós queremos expressar a nossa fé, mas a essência da fé não são essas coisas e esses comportamentos. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Espírito e verdade. Mais do que nos preocuparmos conosco, preocupemo-nos com a glória do Senhor. Este tipo de cuidado, de preocupar mais com Deus, com o nome de Deus, com o que as pessoas vão pensar de Deus, isso mostra uma fé verdadeira, uma fé autêntica. Não é o meu bem-estar, não é o meu conforto, não é o que vão pensar de mim, mas é o que vão pensar de Deus. Josué ensina-nos isso, essa preocupação de Josué. Versículo 9, que farás ao teu grande nome. E por fim, a verdadeira fé é baseada no sacrifício de Jesus Cristo, que apaga a ira justa de Deus contra nós e nos reconcilia com Ele. Então este texto que nós lemos, Josué 7, fala de houve um sacrifício que acalmou, que apaziguou Deus. Houve morte que acalmou Deus. E Deus, quando fica zangado, é preciso que haja morte, que haja derramamento de sangue. Nessa história ele usou pedras e fogo. Mas na história mais importante que nós contamos, Deus usou uma cruz. É por isso que nós mencionamos a mensagem da cruz. Foi nesse sacrifício que o Senhor aplacou a sua ira, que Ele se apaziguou, Deus apaziguou-se. A sua ira contra o pecado da humanidade, o nosso pecado, foi apaziguada, essa ira, na cruz, em Jesus. E se nós nos escondemos em Jesus, e se nós nos entregamos a Jesus, se nós acreditamos em Jesus, se confessamos o nome dEle, se nos apropriamos desse perdão, dessa identidade de sermos cristãos, Deus não fica mais zangado conosco. A sua ira é apagada, o seu furor é acalmado. Esta é a ideia do sacrifício. É isso que nós lemos em 2 Coríntios 5,18. Deus reconciliou-nos consigo mesmo por meio de Cristo, o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus. E também nos deu um ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo a reconciliar consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, as suas prevaricações, as suas infidelidades. Deus confiou-nos a nós, igreja, a palavra da reconciliação. Nós temos uma mensagem para transmitir. A mesma ideia está em Colossenses 1:21. E a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, porque faziam coisas erradas. E é assim que se mostra que se é do mal, é fazendo o mal. Mas agora,
Deus reconciliou-vos no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para vos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé. Se é que estáis alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Este é o Evangelho que nós acreditamos, que nós pregamos, que nós anunciamos. É este Evangelho que é para nós o alicerce. Esta é a nossa esperança, que somos perdoados quando temos fé em Jesus. E Ele já não nos trata com ira, já não nos trata com furor. Ele não nos quer destruir, Ele quer nos edificar. Ele quer nos aperfeiçoar, Ele quer o nosso bem. Então a nossa razão de existir como igreja é exaltar Jesus, sendo transformados à luz do seu ensino, através da leitura dos profetas, dos apóstolos, para sermos cada dia mais parecidos com Ele, anunciando o Evangelho, que é a palavra da reconciliação. O Senhor quer essa imagem formada em nós. Vemos que fomos criados à sua imagem. O pecado desfigurou essa imagem, mas Romanos 8 diz-nos, ensina-nos que o Senhor está-nos a transformar. Ele chamou-nos para sermos transformados, sermos conformados à imagem do seu Filho. Esse é o processo. Todos nós, em 2 Coríntios 3, todos nós estamos a ser transformados na imagem do Senhor. É pela ação do Espírito Santo. E isto acontece porque Deus é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é paciente. Ele é digno de ser louvado, venerado, adorado, elogiado, agradecido, de sermos gratos a Ele. E é assim que termina, então, o capítulo 13 de 2 Coríntios. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos desse amor. Nós precisamos dessa comunhão. Irmãos que se importem o suficiente connosco para nos fazer perguntas, para nos fazer ver a nossa infidelidade, a nossa fraqueza, para corrigirmos o que precisa ser corrigido. Nós precisamos disso, dessa graça na nossa vida, desse amor de Deus, que disciplina, que corrige, que fortalece, porque nós queremos vencer. Nós queremos conquistar a terra prometida, nós queremos lutar e vencer contra o pecado. E nós queremos a vitória, nós queremos vencer. E há um cântico que diz que a vitória é daquele que olha para Jesus, que contempla Jesus com olhos de fé. A vitória é do cristão. A vitória é daquele que crê. Nós vamos cantar esse hino, esse cântico agora. Vamos afirmar então a nossa confiança no Senhor. Então